Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. Grilo. Oi, gente! Mais um Angu de Grilo no ar. Boa terça-feira pra vocês. Episódio 185. Como vocês estão? Como você está, Flavial? Tô bem, tô meio cansada, mas tô bem. Nossa. E mais um bingo do Angu de Grilo. Se Flavial vai ou não falar. Não, mas é porque não foi nem por lazer, né? Hoje eu passei o dia arrumando papel, porque tá chegando a hora do imposto de renda, né, minha gente? Ih! Olha, pior que dessa vez nem eu fiz o meu ainda. Pois viu? é. Eu tive um abril tão caótico. Nem eu fiz meu imposto de renda. Então, hoje, a gente tá gravando domingo à noite. Hoje é que eu baixei o programa. Não, isso tô eu já nesse fiz, nível. Pelo amor de Aí Deus. eu fui organizar uns papéis pra... Nem precisa mais, hoje em dia já dá pra fazer online, mas tudo bem. Não, mas pra mim não. Tudo bem. Não tem como fazer online. Já tem, acredita em mim. Eu passei por essa mesma coisa quando eu fui começar a fazer Não, eles o trazem meu. tudo, informação de banco, não sei o quê. Mas, por exemplo, os pagamentos Isso. efetuados, tem que botar a mão, tem que reunir a papelada. Não, tem que preencher, mas você já pode fazer isso na web. Você não precisa baixar exatamente aquele aplicativo. Hoje o site do gov.br, você já consegue fazer e salvar e ir refazendo aos poucos, sem precisar baixar, de fato, o programa. Então fica aí a dica aos angulers. Pois é. Aliás, Mas esse ano eu angulers, não vou baixar conta nada. lá no grupo. Já fizeram imposto de renda? Quero só ver, hein? Até dia 31, hein? É, pois é. É O prazo 31 de final maio, é minha 31. gente. Vamos que Aliás, 31 de maio, prazo final do imposto de renda. 28 de maio, prazo final para quem não participou do censo, participar. Então, IBGE, liga 137 Ligue. se você ainda não recebeu o recenseador por qualquer motivo. E oriente seus parentes, seus vizinhos, seus familiares a fazerem Muito o mesmo. É muito importante. importante a gente estar em dia, né? O censo é um diagnóstico... Quem é anguler de verdade sabe o quanto a gente falou do censo lá em 2020, a Isso. importância do censo, quanto a gente sofreu aqui, que o censo teve que ser adiado, que o censo foi sucateado. Então vamos fazer valer esse nosso censo agora em 2022, né? 2023. Vocês estão reparando Então que eu tô de microfone minha gente, novo? É o seguinte... Tô de microfone novo. Microfone, como diria o Martin, Flavial está de microfone novo. Microfone esse que foi comprado com o dinheiro do nosso Apoia-se. É verdade, porque tá, eu não queridos? tenho microfone. Então, Eu não tinha microfone. Ela Eu não usava tinha aquele microfone. fonezinho. Então, os apoiadores melhoraram a qualidade do áudio de Flavial, tá? E de continua imagem aberto o nosso também, que agora eu Apoia-se. ganhei minha própria câmera, tem que eu tava webcam usando também. a do Aida. Gente, a Flavial já tava morando de aluguel aqui no Angu de Grilo. Agora demos um upgrade na gata. Tá vendo? E venha pro nosso Apoia-se, apoia.se/Angu de Grilo, tá? Estamos lá. Bom, minha gente, vamos começar esse episódio. É o seguinte, hoje a gente vai abrir o primeiro bloco desse Angu de Grilo. A gente vai, a convite da Natura, falar sobre maternidade. Dia das Mães já é no próximo domingo. A gente sempre acaba falando sobre isso aqui, sobre a nossa experiência de maternidade, sobre o que a gente sente como mãe nesse Brasil, né? Mas hoje a gente vai aprofundar um pouco mais esse papo, falar sobre a criação desse nosso vínculo, né, de mãe, filha, avó e filha, avó e neto. As transformações da nossa vida, como a minha mãe me educou, como é que eu educo o Martin pra ser uma criança simpática, pra ser uma criança responsável com o mundo. Enfim, vamos trocar um papo legal sobre isso. A gente quase nunca tem a oportunidade, né, de dar uma pausa nas notícias pra falar de outras coisas, mas hoje faremos isso aqui nesse primeiro bloco. No segundo bloco, vamos falar do escândalo dessa semana, que foi a história da vacina, né, do falso cartão, do falso comprovante de vacinação do Bolsonaro, da filha dele, do ajudante de ordens, do Mauro Cid, da esposa, da filha, enfim,
aquilo que a gente viu durante essa semana, mas temos que comentar isso. E para fechar esse episódio, no terceiro bloco, meio ali passando, junto com os nossos pop-ups aí do que acompanhar na semana, vamos falar dessa coroação, né, do rei Charles, que aconteceu no último sábado, aqui por volta de 6 horas da manhã do Brasil começou, mas que obviamente parou a Inglaterra, enfim, esses símbolos, essas coisas. A gente tem uma fã aqui da monarquia. Gente, eu gosto dos dramas familiares e tal. A gente tem uma pessoa que gosta da fofoca da monarquia. Eu não sou uma fã, não tenho muito entusiasmo por Charles e Camila, não. Então, assim, meus personagens favoritos... A amante não tem lar, né, Flávia? Não é amante. Ela, inclusive, é realmente o grande amor da vida dele. Eles são um casal... Bom, a gente fala isso lá no último bloco. Falaremos disso no último bloco. Não vamos queimar a pauta. Então, vamos começar esse episódio. Então, qual é a desse nosso primeiro bloco? A Natura convidou a gente para falar sobre maternidade aqui no Angu, no Dia das Mães, e falar sobre criação de vínculo, né? Desse vínculo entre mãe e filho e as transformações que a maternidade trouxe pra gente. Um dos motes da campanha, que é essa construção de vínculo pelo toque, né? Pelo carinho, pelo colo, por massagem. E aí eu já tô rindo, porque quando eu abri o site, né, pra pesquisar tudo e tal, pra saber o que tava acontecendo, qual era a campanha da Natura, qual era todos os detalhes desse Dia das Mães. Uma das grandes coisas de Natura Mamãe Bebê é a Shantala. É falar da Shantala, que é uma técnica de massagem indiana, e fornecer, né, esse bem-estar pelo relaxamento, mas criar esse vínculo entre o cuidador, a pessoa que tá fazendo a massagem, né, e o bebê, porque é o toque, é o olho no olho, é um momento de tranquilidade, de calma, que aquele bebê tá ali, né, com aquele contato ali com o seu cuidador, com a mãe, com o pai, enfim. E aí, quando eu vi isso, eu comecei a rir, eu falei, gente, a gente precisa falar disso. Porque nós temos uma história com a Shantala, eu e Flaviol. Conta, Flaviol, como é que foi o seu momento, mãe, de aprendendo a fazer Shantala nos anos 90? Eu tenho, assim, engravidei e fui mãe há muito tempo, né? Você já tem 27 anos. Então, esse tipo de experiência ou experimento, né, era quase incipiente. Por exemplo, antes da Shantala, eu me preparei para fazer parto de cócoras. No Rio de Janeiro, naquela época, havia 2 cadeiras só para parto de cócoras. 2 hospitais tinham a cadeira e o meu obstetra era meio que o médico que trouxe esse formato. Quer dizer, trouxe esse formato. Esse formato é ancestral, né? As mulheres indígenas. Sim, claro. Né? Mas, enfim, para os hospitais, o Dr. Fernando Estelita Lins, que era um homem adorável, enfim, eu tenho as melhores lembranças desse meu período, e ele inclusive, era um avesso ao intervencionismo, tanto que, no meu pré-natal, eu só fiz uma ultra. Não, 2 ultras. Uma aquela que você, para confirmar que você está grávida, e a outra aquela de 4 meses e meio, que era um pouco para ver a formação e saber o sexo do bebê. E depois disso, nunca mais ele me pediu uma ultra. Ele usava aquele negócio que eu via, tinha um bem primitivo, sonar, que era tipo 2 cones. Cone, né? Tipo isso, 2 cones, um ligado ao outro. E eu lembro que no final da gravidez, eu falei, o senhor não vai me passar outra ultra, não? Aí ele, não sinto necessidade. Aí eu, mas doutor Fernando, todo mundo faz ultra e tal. Ele falou, não, se você quiser fazer um exame, eu te passo o exame, mas eu não vejo necessidade. Tá tudo bem com você, não sei o quê. E aí eu entrei numa paranoia de que, a gente só viu uma vez, né, que era menina. Se nascesse um menino. Então, a primeira coisa. A segunda coisa, ele me passou uma terapia, assim, para gestante, para entender o próprio corpo, respiração, entender a hora do parto, que naquela época a pessoa famosa, praticamente a única no Rio de Janeiro, era a Fadinha. Quem mora no Rio e tal, já engravidou, deve lembrar dela. E continua atuando ela é até uma hoje. referência. Ela é Fadinha Doula, o perfil. Exatamente. O perfil dela formou muitas e muitas doulas pelo Brasil. Então, mas eu não tive vaga para Fadinha e fiz com Vitória Pamplona, que é uma pessoa que eu, enfim,
respeito, amo de paixão até hoje, que me fez muito bem, me ensinou muita coisa. Pro seu pai também, a gente não tinha... Era a nossa primeira experiência de gestação e minhas amigas não tinham filhos, né? Então, assim, para mim foi fundamental. Então, tô contando isso para ver que eu tentei ser uma gestante, uma mãe meio Haribo, assim, incorporando, humanizada, né? Essa ideia. Mas isso tudo para dizer que eu tinha esse interesse. E depois que você nasceu, a Vitória ensinou a dar banho, ensinou a cuidar do seio, tudo. Depois que você nasceu, eu simpatizei com a ideia da Chantala. E me preparei, enfim. Fiz uma aula ou duas com uma pessoa e tal. Mas é isso, né? De uma filha capricorniana. A Isabela não tinha... Até hoje ela não é muito touch. Não é. Eu sou muito mais, assim, de abraçar todo mundo, né? Meu temperamento é muito tátil, é muito físico. A Isabela não é desse jeito. Então a gente teve... Logo da primeira vez ela não curtiu. E acho que foi a segunda, eu já nem lembro mais se foi a primeira ou a segunda, mas assim, ela chorava. Tipo, me solta, sabe? Não me encosta. E é engraçado, porque o Martin já é uma criança que gosta de... né? Ele sempre ficou comigo, muito, no meu colo, eu acarinhando as costinhas dele, mexendo a mão, que ele sempre gostou muito, às vezes aqui na lateralzinha do rosto, desde muito pequenininho. Totalmente diferente da Isabela. Então, assim, é óbvio que a gente tem que respeitar o gosto e a individualidade. Eu acho isso especialmente... Porque mãe tem outras formas, né, de criar essa conexão. E eu não vou dizer que eu não tinha conexão com a Isabela. Tinha. Mas disso ela não gostava. Realmente não gostava. Ela gostava, por exemplo, de dormir comigo. Né? Quando eu me separei do pai dela. Eu nunca outro dia... Eu dormi com a minha mãe até os 11 anos de idade, gente. Tô tentando me lembrar quem é que outro dia perguntou isso no Instagram. Com quantos anos você teve o seu próprio quarto? E eu respondi, nunca tive. Porque eu cresci num apartamento de sala e quarto com a minha mãe, né? Quando meu pai foi embora, eu passei a dormir com a minha mãe. A gente tinha uma bicama, né? Então eram 2 camas, assim, de solteiras. Saí de casa para me casar com o Paulo, pai da Isabela. Já era o quarto de casal. Me separei, a Isabela dormia comigo rigorosamente, até 12 anos de idade. Até a gente se mudar, quando eu fui realmente vir morar com Aidan, ela dormia comigo. Ela tinha o quarto dela, que era uma coisa assim, muito simbólica pra gente, né? Eu nunca tive um quarto, era o sonho da minha mãe. Eu lembro que a minha mãe fez um enorme sacrifício, uma ocasião para comprar um apartamento no bloco D ou no bloco E, que eram os prédios do conjunto que tinham um apartamento de 2 quartos. Porque ela tinha um sonho de que eu tivesse meu próprio quarto. Ela nunca conseguiu realizar esse sonho. E a Isabela já nasceu no quarto dela. Ela dormia, aliás, no quarto dela desde 2 meses de idade. Tinha lá a poltroninha de amamentação, que era o nosso momento. Eu ia para lá e eu usei aquela poltrona. A Isabela quase não usou, né, com o Martin. Mas eu usei aquela poltrona de amamentação. Eu nunca sentei naquela poltrona, gente. Assim, sabe, era uma bergère. Então, assim, a gente tinha esses momentos. Mas a Chantala, a coisa do toque, da manipulação dessa do corpo, mas ela não curtia. E tem várias coisas que mudam muito com o tempo, de criança para criança, porque o Martin é uma criança que ele sempre foi, e é muito engraçado que eu logo quando ele era muito bebezinho, pra botar ele pra dormir, você tinha que apertar ele. Eu falava isso, né? Se você ficasse segurando ele meio frouxo, assim, né? Balançando meio frouxo, ele não dormia. Você tinha que apertar ele, como se ele ainda tivesse naquela compressão, assim, do útero. Eu tive minha barriga era muito pequena, muito. Então ele realmente ficou muito apertado. Dava pra sentir exatamente a bunda dele na minha costela, o pé dele num canto. Eu sentia tudo, porque minha barriga ficou muito pequena. E aí eu acho que ele se acostumou muito com aquele aperto. Então ele era uma criança que gostava de ficar muito grudada com a gente. Sempre dormiu, né, comigo e com o Rafael, assim.
passar metade da noite, desde bebezinho, ele passava dormindo em cima do peito do Rafael, com as 2 mãos do Rafael em cima dele. Uma criança de 50 centímetros com 2 mãos imensas do Rafael. Eu falava, gente, como é que o Rafael não vai apertar demais esse garoto, não vai conseguir respirar direito, me dava uma agonia aquilo, mas ele amava, ele ficava em paz e tranquilidade com esse peso, assim. E um parêntese da Chantala, tem muito bebê que não se acostuma, né, como é o meu caso, mas tem muito bebê que ama. Tanto que é uma prática que é isso, a gente tá falando de 95, né, quando você aprendeu, 96 quando eu nasci, e até hoje é uma coisa super difundida. Você vai fazer curso de preparatório, né, pra bebê, ou se você tem uma doula, se você contrata uma equipe de doula, faz parte desses cursos, é meio que assim, padrão. Você aprende como é que faz Chantala no bebê, porque de fato tem muita comprovação, assim, desse momento, dessa criação de vínculo, desse bem-estar do bebê. Se o bebê tem cólica, né? Se tem gases, também tem tudo isso, assim, de como é que você estimula mais conforto pro bebê. E no site da Natura Mamãe e Bebê, tem um vídeo de mais de 10 minutos ensinando a fazer Chantala. Então, se você tá grávida, tem alguém da sua família que tá esperando bebê, né, pai, mãe, que estão grávidos, se for avó já também serve. manda. Então, alguém da sua família que tá esperando o bebê. Ela quer que as avós, ela quer a representatividade das avós, citadas nominalmente. Não, porque tem essa, né? Também tem esse vínculo que pode ser semeado, né? Cultivado das avós com o neto. Lógico. Por exemplo, o Martin, ele adora colo, né? Pode estar o calor que tiver. Gente. Às vezes a gente tá aqui suando. E Suando, ele quer colo. ele não colo. Ele é uma criança muito do toque, muito. E ao mesmo tempo em que eu percebo que agora que ele tá ficando maior, né, com 2 anos e 4 meses, ele já demanda o espaço dele algumas vezes. Então eu pergunto, filho, eu posso te dar um beijo? Ele, não. Posso fazer um carinho? Não. Posso ficar aqui perto de você? Posso encostar em você? Não. Então tem momentos que ele não quer, ele consegue delimitar esse espaço, mas em muitos outros, agora que ele já verbaliza muito melhor, ele pede essa presença. Então hoje, por exemplo, a gente tá gravando no domingo, hoje de manhã eu gravei o Conselhos no meu outro podcast, falei, filho, eu vou lá no escritório gravar o podcast e já volto. Aí eu cheguei na sala, aí ele, já acabou, mamãe, de trabalhar? Senta aqui comigo, senta aqui do meu ladinho. E ele fala, senta aqui no meu colo, que aí eu encosto a minha cabeça assim nele. Então ele demanda também de ficar muito perto. Se eu tô sentada no sofá vendo televisão, ele quer sentar assim embaixo do meu sovaco. Se eu paro para ler um livro, falo, filho, vamos ler um livro antes de dormir. Ele já se aninha aqui quase dentro de mim, grudado dentro do meu lado, assim, baforando na minha cara. Então ele é uma criança que gosta de estar muito perto. E com o tempo, eu percebi também que ele começou a gostar muito mais de massagem. Inclusive nos últimos tempos, quando ele fica, a gente tem passado, né, hidratante nele e tal, pra pele, depois do banho. Quando ele tá com muito sono, ele dorme comigo passando hidratante nele. Eu assim no rosto, fazendo massagem no rosto, assim no nariz. Outro dia eu falei, filho, você quer massagem no rosto? Aí ele, não. Eu falei, na mão? Pode ser na mão? Ele, pode. Dormiu comigo fazendo massagem na mão. Quando ele não tá conseguindo dormir direito, ele já levanta o pé e me dá o pé. Bota o pé na minha mão pra fazer massagem no pé dele, que agora ele já sabe que ajuda ele a dormir. É muito querido. Relaxa ele, a massagem no pé. Então, essa coisa do toque, mesmo com ele agora colocando esses limites do momento que ele tá na dele, né, como também capricorniano, que ele não quer muito grude, ele pede, ele tem essa necessidade, esse vínculo dele também de ficar muito agarrado, de ficar muito próximo, de abraçar, né? Eu acabei de sair da casa da minha mãe, ele, pra se despedir, ele abraço coletivo. E aí dá abraço em todo mundo. Então, ele foi... Ele é muito amoroso. Ele é uma criança muito, muito, muito amoroso pelo tato também, muito tátil. E isso foi uma coisa que a gente falou aqui na pandemia, né, em vários momentos da pandemia, que essa foi uma parte muito difícil, né, para minha mãe, ficar sem esse contato físico. Como foi isso, Flavel? Relembra. Quem chegou depois, como é que foi esse momento para você? No início a gente estava morando juntas, né, no início da pandemia.
Eu ainda morava com a minha mãe e com o Aidan, no meu padrasto, e naquele primeiro momento que falava que não pode se encostar, nem a gente se encostava dentro de casa, né? Depois a gente se entendeu que isso não fazia mais, né? Estando todos no mesmo ambiente, na mesma casa, não fazia tanto sentido, mas no começo nem isso, né? E quando eu descobri a gravidez, eu lembro que a gente ficou, tipo, com um mês de pandemia, né? A gente ficou numa do tipo, meu Deus, pode se abraçar, não pode se abraçar, e pode encostar, não pode encostar, eu virei grupo de risco. Então teve todo um tensionamento, e eu acho que muito sofrimento da sua parte de ter ficado longe, né? De De não ter tudo, podido cara. encontrar e Assim, porque abraçar. realmente eu sou uma pessoa que gosto muito de abraço muito, toco muito nas pessoas, até demais, né? No sentido de que, pô, eu abraço gente desconhecida, eu abraço grátis em free hug em. Gente, a minha mãe faz Eu isso. sou Em desse tipo, viagem, de ela já viagem. fez isso. Aquelas pessoas, abraço grátis, no meio do ponto turístico, a minha mãe vai lá e abraça. Juro. Não tem algo que seja menos a minha personalidade do que isso, E mas ela Isabela é ficou assim. horrorizada quando eu fiz isso. Então, essa ideia do distanciamento intenso que se deu na pandemia, né, de um perigo de contágio a partir dessa experiência, né, de toque, de contato, foi horrível, sabe? Eu me senti absolutamente desamparada. E até muito por isso me emocionei tanto nos últimos dias com a notícia do fim do estado de emergência, né, global em saúde. Mas isso também a gente vai falar daqui a pouco. O que eu acho fundamental nessa relação é que cada um procure entender suas crianças, né? Algumas crianças são menos táteis e têm um outro tipo de afetividade, outros são mais. E alguns adultos precisam se educar para uma coisa e para outra. Tipo, eu sendo muito tátil, muito pegajosa, tive uma filha que não era assim, que tinha muito mais o espaço dela. A Isabela gostava muito mais de andar do que o Martin. O Martin praticamente não põe os pés no chão. Ele quer ficar no colo. Ele vai de um colo para outro colo, é uma coisa impressionante. Então, se compreender a criança e compreender, e a gente também adulto se adequar. Eu falo muito isso, por exemplo, o Aidan não tinha muito essa ligação tátil e foi mudando a partir da nossa convivência, e agora com o Martin é uma coisa absurda, né? A minha mãe não era nada assim, nem comigo, nem com a Isabela, nem nada. Ela fazia de um tudo. Mas ela não era uma pessoa de abraço, de carinho, ela nem sabia direito como fazer. Então também acho que tem uma pedagogia de o adulto entender a criança, entender os bebês, né? Ler os bebês, mas também, em alguma medida, ser generoso na direção de... Se você não é uma pessoa tão do toque, mas você sente que você tem uma criança que depende de você e é assim... Então você precisa se educar para ser mais assim, né? Porque é horrível você esperar carinho e não ter, né? E eu acho que é uma oportunidade da gente mudar esses parâmetros do que a gente foi criado. Eu acho que de alguma forma a gente reproduz muito o tipo de amor que a gente recebeu, né? Então, se a gente não teve uma família que era muito do toque, a gente também não necessariamente tem essa relação, não necessariamente busca isso, né, nas outras pessoas, não necessariamente sabe dar esse tipo de afeto, de carinho. E esse negócio no tato também mudou muito pra mim quando o Martin nasceu, porque eu não conseguia, não sei se você lembra disso, mãe, que eu não conseguia dormir com ele em cima de mim. Ele gostava de dormir em cima da gente, né, aqui no peito da gente, e aquilo me dava uma agonia, eu não conseguia de jeito nenhum, eu me sentia, sabe, aquele peso me sufocava, me dava uma angústia, eu não conseguia dormir com ele em cima de mim, não conseguia, e aí eu me mexia, ele ficava incomodado, a gente de madrugada não dava certo, porque eu não conseguia ficar com ele assim no meu peito. E o tempo passou, e hoje em dia que ele pesa 4 vezes o que ele pesava nessa época, né, que imagina, ele era um bebezinho de 3 quilos, sei lá, 4 quilos e 50 centímetros. Hoje em dia ele tem 11 quilos, já tem 90 centímetros, já é metade do meu tamanho, mais da metade do meu tamanho. Eu amo quando ele deita em cima de mim.
Eu durmo, às vezes, horas de noite, que eu falo, filho, larga o mamá, deita com a mamãe. Aí ele deita e ele fica com aquele peso dele inteiro, assim. E eu durmo profundamente. Então, essa relação, e isso foi uma coisa que não era o meu padrão, me dava muita agonia no início, mas que pelo meu filho ter essa demanda e eu, né, ali tentar atender e também me adaptar a essa necessidade dele, me transformou completamente. Foi uma coisa que pra mim mudou 100%, assim, desde que ele nasceu. Essa minha relação com o Tato mudou muito. E o que mudou para você, Flaviol, na maternidade? O que virar mãe, se tornar mãe, mudou em Cara, você? mudou Sua relação tudo, com o né? mundo? Total. Compromisso com a vida, com sustento, com futuro, né? Você não tá mais sozinha. Então, agora, a maternidade também pare muitos medos, né? Então, assim, não conheço nenhuma mãe que não viva assombrada, né? Em relação à saúde, ao futuro, à segurança. O tempo inteiro a gente está demandando isso, em cada uma das fases, né? Bebezinho, se está respirando, né? Se vai ficar doente, se, né? Gente, o Tudo Rafael para não até hoje entra no agravar. quarto. Aí você fica mais velho, aí você vai sair, dormir na casa de um amiguinho, de uma amiguinha. Depois a adolescência, que é absolutamente traumática, Jesus. né? Depois começa a sair sem a gente, né? Viajar sem a gente, arruma seu parceiro, namorado, etc. Passa a ter uma outra vida, mora em outro endereço, demora a responder a mensagem, demora a atender o telefone. Enfim, eu acho que ninguém tem tanto medo da vida, né? Do desenrolar da vida, do que mães e acredito que pais, né? E a avó é o dobro disso. Isso é engraçado, porque parece. Tu acha? Sim, eu acho não, eu tenho certeza. Porque você se preocupa com o bebê e você se preocupa com. Você continua se preocupando com a filha e passa a se preocupar também com o neto. Então é tudo assustador. Você teve uma crise renal nos primeiros meses do Martin. Gente, o Martin tinha 3 meses. Vocês Então, acreditam assim, nisso? é muita coisa. Aí se preocupa se está comendo, se não está comendo, você ficou muito magra, né? Ficou muito esquálida. E tem várias preocupações de toda a ordem. Mas, assim, eu acho que a gente vira, ou quero crer, né? Que nós viramos pessoas melhores. Porque tem um sentido de botar outra pessoa no mundo, então de você querer um mundo melhor para receber essa pessoa. Tem o sentido de prolongar a própria existência, né? Ter filhos é um pouco ficar vivo. Sim. Se comprometer com a vida, mas também permanecer, mesmo tem filho e tem neto. Então tem 2 gerações, né, já à minha frente. Esse é um sentimento muito bom, especialmente depois que a gente entende um pouco mais os conceitos de ancestralidade, né, dessa ligação tão intensa, né, de gerações que partem da mesma família, enfim. É uma mudança muito grande de compreensão da vida e da existência, a maternidade. Eu não vejo nada mais importante que tenha acontecido na minha vida. Eu falo assim, depois de ter filhos, já falei isso algumas vezes, a coisa mais incrível que aconteceu na minha vida foi o candomblé. Realmente, a experiência, né, da vivência religiosa, para quem vive, não estou falando, para mim foi o candomblé, mas imagino que outras pessoas que têm uma vida religiosa tenham também essa intensidade, mas o candomblé é muito corporal. Eu já estava falando que eu sou tátil, né, sou física, então, né, esse sentimento da vibração, da incorporação, e a maternidade carrega isso também, porque é meio bicho, né? É meio uma pessoa crescendo dentro de você. Totalmente, é uma loucura. Uma pessoa que você alimenta, né? Você produz o alimento, você gera, você vai parir e você vai produzir o alimento. Então tudo é muito forte. E aí estou falando da gestação, mas acho que essa sensação, mesmo mulheres que são mães que não pariram, eu acho que esse sentimento de bicho
também existe, porque é a responsabilidade de você assumir o cuidado com alguém que é absolutamente indefeso, né? Alguém que vai confiar em você para comer, para se higienizar, para aprender a falar, para aprender a se comportar. E depende emocionalmente, né? Isso é Essa muito dependência forte. emocional, que até quando a gente fala de crianças grandes, né, de adolescente, que já tem certa independência, mas tem uma parte emocional, né, que ainda é muito dependente dos pais. Por mais independentes que os adolescentes pareçam ser, queiram parecer que são, né, ainda tem um lado que é muito, muito, muito apegado, muito embaixo da asa. E assim, pra mim, eu acho que a principal coisa da maternidade que mudou muito pra mim foi, eu acho que me deu um fôlego, sabe? Mudou muito, me deu um fôlego de assim, eu tenho certeza absoluta que eu não estaria vivendo a vida que eu levo hoje se eu não tivesse tido filho. Eu não sei se eu teria saído de casa no momento que eu não teria saído no momento que eu saí, claro, né, no meio de uma pandemia. Mas eu não sei se eu teria saído de casa até agora. Eu não sei se eu estaria onde eu tô profissionalmente, se eu teria conseguido dar esse gás na minha vida profissional, no meu trabalho. Eu não sei se eu e o Rafael a gente estaria junto ainda. Conquistar tudo que hoje eu olho com esse olhar de caraca, eu tenho 27 anos e eu realmente consegui ter a vida que eu, sei lá, que eu quando eu era adolescente eu falava, eu quero casar e ter filho antes dos 30 anos. Verdade. Como eu sempre falei. E eu já tinha desistido disso, né? Tipo assim, quando você chega com 24, 20, você fala, gente, isso não vai acontecer, né? Tipo, olha só, isso não vai acontecer, de fato. Olha a realidade. Mas aconteceu. Então, assim, é muito surreal tudo que aconteceu nas nossas vidas, né, nos últimos 3 anos. Mas eu acho que ter filho mudou muito isso em mim, assim, me deu muito fôlego de correr atrás especialmente profissionalmente. Eu acho que eu tava num lugar meio deixa a vida me levar ali, tinha saído do meu emprego, tava meio ali, fazendo uns freela, começando a fazer umas publicidades, produzindo conteúdo, a gente já tinha um ângulo de grilo, mas as coisas estavam indo num ritmo ainda muito devagar. E ter filho me deu um bagulho tipo assim, agora tem que ser de verdade. E aí o jogo virou. E eu nunca tive medo, isso é uma coisa, né, que a gente já falou muitas vezes aqui, então a gente nem precisa se alongar, mas como eu sempre observei a trajetória da minha mãe de ter sido uma mulher e uma profissional que conquistou tudo profissionalmente, financeiramente, depois de ter tido, né, filho, depois de eu ter nascido, Fato. E ao mesmo tempo em que conquistou todos os seus marcos, seu crescimento profissional, todas as suas conquistas financeiras, também nunca deixou de viajar, aproveitar as férias, curtir, ir pro samba, desfilar, sair com as amigas, encontrar as amigas. Então também manteve uma individualidade dela e as vontades e os gostos e os desejos para além de só trabalhar, para além de só ser mãe, que nunca me deram medo da maternidade, né? As pessoas têm esse senso comum de que depois de ter filho, meu Deus, a vida Acabou. da mulher acabou e tal. E assim, a gente não teve essa experiência, assim, né? Você não teve. E isso me deu muita, muita força de não ter medo da maternidade. Óbvio que dentro, né, gente, de um recorte que imagina, de ter o conforto, de ter acesso, de ter dinheiro. Isso é muito importante, é óbvio. Mas assim, eu tive muito apoio, né? Eu tive ajuda, a sua avó me ajudou tremendamente. As suas avós, né? Mas sobretudo a minha mãe. Minha mãe me ajudou muito. E isso, assim, eu serei eternamente grata, porque isso fez muita diferença em vários momentos da nossa vida, né? A tal da rede de apoio que você menciona. Seu pai também foi um cara presente, bacana, quer dizer, o nosso casamento terminou, mas ele jamais deixou de ser pai. Tinha uma retaguarda que me permitia, enfim, dedicar o tempo que eu dediquei à minha profissão, né, à minha carreira. Sim. Porque eu sei, inclusive pelas estatísticas, que uma das coisas que tiram, que limitam, né, a entrada, o acesso das mulheres no mercado de trabalho, e, portanto, a ascensão, é a maternidade, né? Você não tem... A creche fecha tal hora, né? Eu trabalhava até 9h30 da noite. Totalmente. Né? Quem buscava você na creche, diariamente, era o seu pai, né? Porque a creche funcionava até 6:45. Então, assim, ou eu sairia do emprego, ou eu trocaria de horário,
Mas aí eu não participaria mais do fechamento do jornal, o que era uma coisa que poderia ter limitado a minha ascensão. Eu dava plantão no fim de semana, eu fazia pescoção, sexta-feira até meia-noite, 1, 2 da manhã, e no fim de semana que você não estava com seu pai, era sua avó que dormia lá em casa. Então, assim, eu falo isso porque era uma alternativa, uma possibilidade individual, mas que deveria estar posta como política pública para todas as mães. É claro que no meu caso particular, teve muito essa rede de apoio, uma rede de apoio que eu tento ser para você. Eu acho que tem um monte de gente que não entende como alguém como eu, porque assim, aí tem aquelas ilusões, né? Que é famosa, que é rica, não sei o quê. Como é que não tem uma babá? Como é que você vai ficar com o neto? Olha, assim, de um jeito, tipo... A minha relação com o Márcio não é uma relação daquela avó que vê no domingo, que vê... né? É uma relação de... Fico com ele para você trabalhar, para você gravar, para você ir não sei aonde. Então, assim... Não, gente, pelo amor de Deus. Eu dormi praticamente 3 noites por semana na sua casa até o Martin ter quase 1 ano de idade. Até pelo menos ele ter 8 meses, eu dormia aí 3 noites por semana. Eu passava metade da minha semana na sua casa, porque o Rafael estava de plantão de noite, eu tinha medo de ficar com ele sozinha, preferia não ficar, e ele acordava, e você ficava com ele de madrugada, durante um período da madrugada, para eu dormir, esticar um pouquinho o sono, e ficava acordada com ele, também tendo que trabalhar no dia seguinte, também tendo que ir lá aparecer de gata pois é. na Globo News, depois de ter ficado 3 horas acordada de madrugada com seu neto. Mas essa foi a nossa decisão. A gente precisaria ter feito desse jeito? A gente não poderia ter tido uma babá, enfermeira, seja lá o que for? Poderia. Mas a nossa decisão, né, a nossa família, decidiu por isso. Fez essa, a gente teve como fazer, né? Então, não é só o querer, a gente teve o poder, a possibilidade de construir a nossa relação assim, né? O nosso vínculo agora também, né? Como mãe, avó, mãe e filho e neto, mas estabelecer esse outro nível de vínculo por mais uma geração, de ser uma avó extremamente presente e no cuidado, e no afeto, e no carinho, né? Porque já é muito diferente da avó, que a sua mãe, né? Que a minha avó foi pra mim. Porque a minha avó era muito presente, mas ela não tinha o afeto, esse tipo de afeto e carinho e toque físico que você tem com o Martin. Já é uma relação daquilo, né? Que a gente fala de o que a gente viveu, o que a gente não quer fazer igual. O que a gente viveu, o que a gente quer fazer diferente. E eu acho que tem várias coisas que eu quero fazer igual, que eu quero fazer melhor, que eu quero fazer diferente, que eu não quero repetir, que eu quero repetir, que eu acho que foram muito bem sucedidas. Essa decisão de ter filho cedo e topar e vambora foi uma coisa que eu acho que deu certo na minha história como filha. E eu não tive medo de, nesse momento, repetir. E é isso, assim. A última coisa que eu queria também te perguntar dentro desse sentido das nossas decisões, né, das coisas que a gente escolhe dessa criação, escolhe passar para frente ou escolhe fazer diferente, é se você lembra, dentro desse legado aí simbólico, se você lembra de algum momento, de alguma atitude, de alguma decisão que você tomou na minha infância, pensando em criar em mim assim, um olhar de empatia, de cuidado com os outros, pensando nessa ideia de criar um ser humano que saiba do seu lugar, do seu papel, da sua responsabilidade, assim, do mundo com os outros, de decisões que você tomou. Bom, o tempo inteiro, mas primeiro ponto que eu acho importante era, assim, Irajá, né? Frequentar, Irajá. Você nasceu também em outra condição de vida, né? E a gente ia nos aniversários, nas festinhas, né? Isso era uma coisa. Então, manter o contato com essa minha origem pode parecer óbvio para gente, para muita gente, mas não é para todo mundo, né? Muita gente que tem uma experiência de mobilidade social se afasta, né, das próprias origens, e não era esse o caso. A ideia das festas, né, de receber gente em casa, de ter gente em casa, de ter uma convivência diversa, né? Acho que para você a experiência da diversidade, ela foi muito natural.
seja racial, seja de orientação sexual, né? Eu sempre tive muitos amigos gays, muitas amigas lésbicas. Vicky Cristina Barcelona. Esse é um exemplo. Mas tem mais coisa que eu queria contar disso. Uma engraçada, mas Vicky Cristina Barcelona é porque a gente ia viajar para Península Ibérica, né? A gente ia tirar umas férias, eu e Isabela e Aida, no estreou Vicky Cristina Barcelona, um filme do Woody Allen, com a Penélope Cruz, a Scarlett Johansson e acho que o Javier Bardem, né? E aí, sim, o filme era meio um triângulo amoroso e tem um momento... A censura era 12 anos, 11, e a Isabela tinha 11. A minha mãe respeita absolutamente. Não, aí vamos levar e tal. Faltava, sei lá, um mês pra você fazer 12 anos. E aí a gente foi ao cinema. E aí tinha umas cenas de beijos entre Scarlett e Penélope. Era um triângulo, assim. E aí eu falei, caramba, nunca falei com a Isabela sobre isso, de mulher com mulher, homem com homem. Aí eu, no final do filme, fui toda solene, assim, olha, queria te explicar umas coisas, porque no filme, né, a fulana beija fulana e tal. E isso é assim mesmo. Mulheres namoram mulheres, homens namoram homens, gays, lésbicas, não sei o quê. Aí ela falou assim, mãe, mais gay do que tem lá em casa. E eu nunca tinha me dado conta de que ela entendia tudo isso e ok. Eu assim, né? Pelo amor de Deus, eu sei o que é isso. Então, assim, naturalmente, isso era a minha vida e a Isabela viveu a minha vida, né? Ter filho nunca me atrapalhou de fazer nada. Eu ia pro samba, levava a Isabela. Ela sempre frequentou a Beija-Flor, a Sapucaí, desde muito pequena, desde que pôde. Eu sempre viajei com ela, sempre levei ela em viagens. Então, assim, era meio parte de mim, já, né? Isso é uma coisa. Literalmente. Mas eu queria contar mais 2 episódios. Quando eu radicalizei, que aí eu tive uma experiência de radicalização dessa história da empatia, da solidariedade, que foi substituir o aniversário dela. Eu falei que ela não ia ganhar presente, que eu não ia pedir presente, ia pedir doação de alimentos. Quantos anos eu tinha? Fala quantos anos eu tinha. Era o aniversário de 5 anos. De 5 anos. E ela gente, ficou com todo respeito. Ela falou, eu não quero comida no meu aniversário. Falei, não, cara, realmente não tem nada a ver. A criança, né? E aí, enfim, as pessoas nem obedecem, né? Você fala, não leva presente, leva 1 quilo de alimentos e as pessoas levam 1 quilo de alimento e presente. Mas aconteceu isso, então foi uma decisão deliberada de construir a simpatia com quem tinha fome e tal. E, em vários momentos eu tentei educar um olhar, mas eu acho que esse aprendizado, né, essa consciência social, ela tem muito a ver com a nossa própria vida, a nossa própria rotina, né? Isso não é ensinado, isso é experimentado. E a nossa experiência sempre foi com diversidade. A gente sempre teve essa convivência ampla de lugares da elite e, ao mesmo tempo, irajar no dia da eleição, brincar na rua, cair no quintal. E eu acho assim, agora como mãe, tem uma coisa que... Tem 2 coisas que você falou desse negócio da doação de alimento que eu lembrei. E eu não sei se eu cheguei a fazer uma promessa, mas eu fiz uma promessa informal, mas que agora já virou uma promessa, que eu decidi que nenhum item do Martin, de bebê, de enxoval, de roupa, jamais será vendido, tudo será doado. Que é uma coisa muito comum, né? A pessoa vende o bebê conforto, vende o carrinho, vende não sei o quê, porque as coisas não servem mais. Porque é um tênis que é de uma marca, e vende. Então, assim, isso foi algo que eu estabeleci, que jamais venderei qualquer coisa. Tudo que foi do Martin será doado. E ele já tem esse discernimento, porque às vezes eu faço uma limpa nos brinquedos dele, e aí eu deixo num saco no armário pra ir enchendo de coisas, né? E quando enche a gente doa. E aí outro dia ele de vez em quando vê, quando abre o armário, quando o armário tá aberto, aí ele pergunta, mamãe, o que é isso? Eu falei, essa bola aí a gente vai dar pra outra criança, que não tem bola, você tem muitas bolas, essa bola a gente vai dar pra outra criança. E ele já sabe, agora quando ele vê esse saco de brinquedo, ele fala, isso aqui é pra outra criança, né? Aí eu, Então, pra ele, já tem também um lugar muito natural
né, de talvez até já tenha criado nele um certo desapego, ainda que às vezes ele pegue um negócio ali, brinque um pouco, esqueça, mas saiba que vá para outra criança, que isso faça parte da vida dele, sabe? Que ele seja uma criança que saiba que tem que dividir, ele é filho único, ele tem tudo, mas ele precisa dividir com outras pessoas. Assim como a gente que é adulto tem esse discernimento, né, e divide, pensa essas coisas, ele como criança, eu acho que desde já isso é uma coisa que a gente pensa muito. E tem uma coisa que eu penso muito agora como mãe, que hoje olhando assim pra minha infância, pra minha adolescência, na época era uma coisa que obviamente não me passava pela cabeça, mas que hoje me incomoda olhando pro colégio que eu estudei praticamente a minha vida inteira, é que não tinha criança com deficiência. Não tinha criança, não tinha adolescente com deficiência. Ponto. Você me pergunta, era um colégio que aceitava, que era inclusivo, não tem nem isso de aceitar, tá? Que é lei, né? Mas vamos lá. Mas assim, não tive nenhuma convivência durante a minha vida escolar com essa diversidade de crianças com deficiência. Gente, qualquer tipo de deficiência. Eu lembro que teve um menino que era muito mais velho que eu no colégio durante esses anos todos, que ele tinha alguma questão degenerativa, que ele usava cadeira de roda. E só. Em 13 anos que eu estudei, 12 anos que eu estudei no mesmo colégio. E hoje isso é uma coisa que eu e o Rafael, a gente sempre pergunta. Nessas visitas de escola, né, quando a gente foi colocar o Martin, agora que ele está indo para outra, começando em outra escola, a gente teve que trocar de creche, nem falei isso ainda publicamente, mas enfim. Mas a gente sempre pergunta, como é que é a escola? Vocês fazem inclusão de aluno com deficiência aqui? Como é que é esse acolhimento? Vocês recebem? Eu acho isso extremamente importante. E esse eu sinto que é um buraco, assim. É verdade. Na minha infância, essa diversidade, para mim, é um buraco de convivência na minha infância e na minha adolescência. E o Martin, com 2 anos, já conviveu com muito mais amigos com deficiência do que eu convivi na minha vida inteira. Então, essa é uma preocupação nossa, assim, né? Ele já teve, na turminha dele, uma amiga que tem síndrome de Down. Nessa escola nova, tem crianças no espectro autista. Então, pra gente, isso é muito importante. Ele já teve essa convivência. A gente já teve que mediar momentos de interação dele com crianças autistas, em crise, né? E ele ali, que acabou sendo, enfim, infelizmente, o menino bateu nele durante uma crise, ele ficou muito assustado, a gente conversou, a gente mediou, isso faz parte. Então, é importante que ele saiba que as crianças também são diferentes, que também, além da diversidade racial, que óbvio é uma coisa que importa muito pra gente, essa minha cabeça em relação à acessibilidade mudou muito durante a gravidez e depois de ter filho, porque você começa, né, a partir da gravidez e a partir do momento em que você tem que andar com um carrinho na rua, que você tem que entrar num transporte com uma criança, que uma pessoa olha de cara feia pra você num restaurante, que você é barrado num lugar porque você tá com uma criança, você começa a entender o que de fato é essa falta de acessibilidade. Eu já vi muitas mães falando isso, que a experiência de estar grávida, ou de ter um filho pequeno, ou de ter um filho e se sentir excluído e ter esses lugares, esse acesso negado em muitos ambientes, cria uma compreensão muito maior sobre essa pauta da acessibilidade, especialmente das pessoas com deficiência. Isso foi uma coisa que pra mim mudou completamente, assim. Então, essa foi uma das transformações indiretas aí, né? Não foi exatamente a partir do Martin, mas a partir dessa transformação da maternidade é uma coisa que mudou muito em mim. Bom, acho que a gente já falou tudo, né, gente? Falamos mais de 1 hora já extrapolamos muito mais do que o esperado, do que o tempo que a gente previu. Será que acharam a gente chata? Gente, paciência, quem é um Guller vai gostar da gente falando, porque é uma coisa que a gente nunca fala aqui, gente, e não é por falta de assunto, né, pelo amor de Deus, imagina. A gente tem muito consciência das nossas trajetórias como filha, como mãe, agora como vó, como mãe, agora eu também. Então, assim, eu acho que é um assunto eterno. A gente pode falar disso para sempre. Se abre um pouco Adorei também falar disso aqui. Abre um pouco também da intimidade, né? O povo gosta de uma fofoca, né? Bom, quero agradecer, obviamente, a Natura, que fez esse convite pra gente. Agradecer a Natura por apoiar o nosso podcast, a vocês que são nossa audiência.
aqui do Ângulo de Grilo, sabe como isso é muito importante para manter esse podcast no ar, sabe? E também nossa audiência valoriza demais as marcas que apoiam, que fecham, que são fechamento aqui com o nosso trabalho. Então a gente trouxe esse papo aqui hoje, e essa reflexão toda, e esse quase todo aqui sobre a transformação, sobre essa transformação de vida através da maternidade, porque a Natura, nesse Dia das Mães, está homenageando todas as mães que transformaram o mundo com esse amor e essa gana e esse fôlego e essa fúria que vem quando a gente se torna mãe, e esse convite aí para lembrar, né, que toda vida que chega é uma oportunidade da gente de mudar o futuro. E acho que nós duas aqui colaboramos bastante com uma mudança de futuro a partir das nossas histórias. E assim seguiremos. Né, como mães. E aí, obviamente, né, para deixar o Dia das Mães mais especial, vocês já sabem que Natura é presente que não tem erro para todas as mães. Mais de 60 opções de presentes perfumadíssimos, hidratantes deliciosos, que podem ser usados desde o banho até as ocasiões mais especiais para as mães rolezeiras. E também para celebrar esse toque, o vínculo, né, entre as mães e os bebês, que a gente falou lá no início. Tem os presentes da linha Natura Mamãe e Bebê, que é vegana, segura para ser usada na pele dos bebês desde o primeiro dia de vida. Então, lembrando que os presentes todos estão à venda no site, nas lojas físicas e também com as consultoras Natura. O link aqui do site vai estar no descritivo desse nosso episódio, aqui na plataforma que você estiver ouvindo. Muito obrigada, Natura. Angulas, espero que vocês tenham gostado desse nosso papo sobre maternidade. Coisa rara, edição de colecionador. Vamos pro nosso próximo bloco. Vamos pro nosso sofrimento semanal neste segundo bloco. Gente, vocês sabem, né? Tudo que aconteceu essa semana nesse país. Quem diria? Que vira. As reviravoltas. Quem diria? Quem diria? Todo mundo diria, né? Falsificação de certificado de vacina? Não. Tu foi pega de surpresa? Falsificação de certificado de vacina? Surpresa. Tu ficou surpresa? Surpresa. Te surpreendeu? Tu não esperava? Tu achou que não era da categoria, não? O que eu achava mais, digamos assim, pertinente era ter tomado vacina e feito... Entende? E ter mentido. Mentido sobre a vacina. Falou mal da vacina, não sei o que, nananã, mas tomou. Mas eu não sei nem o que é pior. Se é não tomar. Eu também não sei o que é pior. Ser coerente, então faço campanha contra a vacina e não tomo. Isso é coerente. Agora, você encontra um meio de falsificar certificado de vacinação para acessar benefícios, direitos que estavam postos para os vacinados. Então não se vacinar e se recusar a pagar o preço de não se vacinar. E mais que isso, no limite, como escreveu o ministro Alexandre na decisão em que acolheu o pedido de prisão de 6 homens, eu acho engraçado que falam assim, 6 pessoas. Quando é para ser preso, são 6 pessoas, né? Quando tem 5 mulheres e 1 homem, é tudo, né? Seres humanos. É tudo no masculino. 6 homens presos. É porque eu acho que é importante. Eu escrevi isso. Não foram presas 6 pessoas. Foram presos 6 homens que estavam envolvidos num esquema de emissão de certificados de vacina falsos. Por que falsos? Porque houve uma investigação absolutamente, eu vou chamar assim, né? Até aqui, me parece uma operação exemplar, uma investigação exemplar da Polícia Federal, porque ela foi, inclusive, georreferenciada. O esquema começa, né? E isso para quê? Para você se acessar, por exemplo, no caso específico, viajar para os Estados Unidos, onde ainda era exigido o certificado de vacinação, sem ter se vacinado. Acessar lugares que só pessoas vacinadas poderiam acessar sem ter se vacinado. Então, assim, é um degrau mais baixo num esquema de organização criminosa, porque surge da tentativa de emissão de um certificado de vacinação para mulher do Mauro Cid, tenente-coronel que era o ajudante de ordens de Bolsonaro, e que está envolvido em rigorosamente todos os episódios escandalosos dos últimos tempos,
do golpe tentado, porque há, inclusive, gravação nesse sentido, mas no episódio de vazamento de um inquérito sigiloso da Polícia Federal sobre um ataque hacker ao Tribunal Superior Eleitoral em 2018. Foi daí que entra o Mauro Cid e essa investigação que eles chamam de milícias digitais, né, no Supremo Tribunal Federal, aberta, né, que tem o Alexandre de Moraes como relator, e por conta desse vazamento que se comprovou ter sido feito, ter sido acessado e disponibilizado num site, num ambiente fora do país, pelo irmão do tenente-coronel Mauro Cid, é que há o pedido à determinação de quebra do sigilo de dados telemáticos e de telefônico do Mauro Cid. O Mauro Cid também está envolvido no caso das joias. Foi ele que foi designado para tentar, com o então diretor-geral da Polícia Federal, número 1 da Receita Federal, e manda o jato da FAB com um sargento tentar resgatar as joias às vésperas do Ano Novo, às vésperas do fim do governo, dia 28 de dezembro, em Guarulhos, em São Paulo. Então é um cara que ele atravessa, por ser, inclusive, né, pelo cargo, pela absoluta confiança que o então presidente tinha nele, ele está presente em todos esses inquéritos, em todas essas investigações, que obviamente vão se cruzar. Então chega no caso das joias, chega no caso do TSE, e aí, portanto, chega no Supremo Tribunal Federal, mas chega no TSE e pode afetar o julgamento da inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro. E agora, esse esquema que Alexandre de Moraes chamou de grupo de estrutura criminosa para falsificar, para emitir certificados de vacinação em gente que não foi vacinada, né? A primeira situação, eles tentam uma emissão por Goiás, por uma cidade em Goiás. O sistema rejeita porque o lote da vacina que eles botam um número tinha sido distribuído para o Rio de Janeiro. E aí eles acionam um esquema no Rio de Janeiro que passa pelo secretário de governo de Duque de Caxias, terceiro município mais populoso do Rio de Janeiro, e um bunker bolsonarista, como é a Baixada Fluminense. O secretário de governo é o João Carlos Brecha, que já tinha sido chefe de gabinete do deputado estadual Rosenberg Reis, irmão do ex-prefeito de Caxias e hoje secretário estadual de transporte do governo Cláudio Castro, bolsonarista, Washington Reis, e que, desde 2017, ele estava nesse cargo de secretário de governo do Washington Reis. O Washington Reis foi eleito em 2017 e depois reeleito em 2020. E, em abril de 2022, ele deixou a prefeitura para se tornar candidato a vice-governador na chapa de Cláudio Castro. O TSE, porque ele tem uma condenação por crime ambiental e o Supremo Tribunal Federal confirmou essa condenação, o TSE indeferiu o pedido dele de candidatura. Aí ele foi substituído como candidato a governador, a vice-governador. Mas, tão logo Cláudio Castro foi reeleito, chamou o Washington Reis para secretário estadual de transporte. Quem assumiu a prefeitura de Caxias, que foi o Wilson Miguel dos Reis, vem a ser tio de Washington Reis. Então é tudo a família Reis. E manteve o Brecha como secretário de governo e ele ainda se tornou secretário de Cultura e Turismo. Então veja que é uma organização que passa pela gestão municipal de muito tempo do município de Duque de Caxias. Esse indivíduo, esse secretário de governo, esse João Carlos Brecha, ele, não tendo nenhum cargo na saúde municipal, ele tinha acesso ao sistema de informações do Ministério da Saúde para adicionar dados e emitir, por exemplo, que permitiriam emitir certificados de vacinação. No esquema criminoso que foi detectado pela Polícia Federal, ele tinha feito 20 inserções, mas ao longo do ano de 2022, ele fez mais de 60 inserções. Então, assim, é um desdobramento de investigação que pode resultar em mais gente fora desse núcleo do bolsonarismo. Mas entre as pessoas para quem ele emitiu, além do Mauro Cid, da mulher do Mauro Cid, de 3 filhas,
incluindo 2 menores de idade. Ele inseriu dados do presidente, do então presidente da República, Jair Bolsonaro, e da filha dele, menor de idade também. Eu não vou dar o nome, todo mundo sabe o nome, mas eu não vou dar, né, por óbvio. Além disso, a conexão com o Rio de Janeiro passa por um ex-major do Exército, que foi expulso do Exército porque sofreu uma acusação de tentativa de estupro em instalações militares e tentou atropelar um soldado intencionalmente. Então, o cara foi candidato a deputado estadual, ele se autodenomina o 01 do Bolsonaro no Rio de Janeiro. Tem vários vídeos com Bolsonaro na rede social, frequentava o Palácio da Alvorada, tinha essa ligação com o Mauro Cid, viabilizou a conexão com a Prefeitura de Caxias também a partir do Marcelo Siciliano, que é um ex-vereador que na primeira leva de suspeitos do assassinato de Marielle foi citado, mas a partir de uma investigação da Polícia Federal, inclusive do Leandro Almada, que hoje é o superintendente da Polícia Federal no Rio, no governo Lula, né? Ele descobriu que era uma acusação falsa, mas esse cara, inclusive esse Ailton Barros, numa conversa com o Mauro Cid, diz que sabe quem mandou matar Marielle, conhece o caso todo. É absolutamente estarrecedor. Porque o sujeito que ouve não faz absolutamente nada. Então, assim, o cara fez uma bravata. Mas ou fez uma bravata ou sabe. Se sabe, é um absurdo, né? Mas se fez uma bravata, o outro cara que está no Palácio do Planalto com um cargo de ajudante de ordens do presidente, um dos crimes mais conhecidos, denunciados, maior repercussão no Brasil nos últimos 5 anos, né? Foi em 2018. E ele não fala, opa, então peraí, todo mundo quer saber, quem foi? Vamos investigar isso, vamos revelar isso. Não. Então, no mínimo, se foi verdade que ele sabia, ou se não foi, ele prevaricou, né? Porque ele não tomou nenhuma atitude a partir dessa informação absolutamente estarrecedora. E como já foi aberto um inquérito pela Polícia Federal, agora, né, por determinação do Flávio Dino, quando ele se compromete, diz que é uma questão de honra descobrir quem mandou matar Marielle e Anderson Gomes, a Polícia Federal vai também investigar envolvimento, informações que esse indivíduo tenha. Agora, é muito impressionante as pessoas que emergem desse caso, as conexões que elas têm com o ex-presidente. O Bolsonaro também foi alvo de busca e apreensão, 16 pessoas foram, entre elas o ex-presidente Bolsonaro. O celular dele foi apreendido pela Polícia Federal e acho que é um caso que pode causar realmente, no mínimo, muita preocupação para esse grupo, porque a investigação é muito sólida. Os dados para a emissão de certificado de vacinação do Bolsonaro foram feitos do IP do Mauro Cid no Palácio do Planalto. Não tem nem surreal, assim, um cuidado, né, para disfarçar. Eu não sei, porque é um amadorismo também, né? Eles são sórdidos, mas a sordidez é burra, é amadora de uma maneira. Tudo deixa rastro, tudo. Como é que o cara... Olha, e assim, é tudo absolutamente provado, né? Porque... Inclusive, eu quero deixar aqui um viva ao SUS por conta dessa base de dados da programação do sistema do Conect SUS, esse sistema integrado das vacinas e tal. Eu estava vendo durante essa semana alguns programadores explicando, né, no Twitter como que esse dado foi descoberto desse jeito, porque o sistema foi programado de um jeito que, a partir do momento que você deleta uma entrada, né, você coloca a informação no sistema da vacina. Aquilo fica ali, né, uma informação que entrou no sistema. Quando você deleta essa informação, ela não é deletada. Ela não some. Ela vai para, ela fica ainda gravada, guardada no sistema, mas com o status de apagada. Então você oculta ela do público, né, de quem acessa aquilo por fora dos logs de programação, mas quem pega o código, tudo que já entrou nesse sistema, consegue ver, né, o que está disponível, o que está on, sei lá, e o que está apagada, o que foi apagada, que é essa informação oculta. E ainda tinha um adendo a mais nessa programação,
que a partir do momento que alguém apaga, tinha também eu não sei como é que chama isso, esses termos técnicos, gente, mas que também tinha uma programação para registrar informações de quem apagou, para possibilitar esse possível rastreamento. Então, é isso, né? Os programadores brasileiros, a ciência brasileira. E eu também vi gente falando, isso eu não sei se é verdade, tá? Eu vou chutar aqui no ângulo de grilo, se for errado, depois a gente se corrige. Mas que quem é responsável por essa programação desses sistemas da saúde digital do governo, acho que não só da saúde, né? Mas esses sistemas digitais, essa programação que é muito cuidadosa, que é muito sigilosa, e que é muito, não é importante a palavra que eu ia usar, mas enfim, né? Quem é o responsável, o órgão responsável por fiscalizar e fazer o pente fino nessa programação, aprovar, reprovar e tal, é a Anvisa. Então, a Anvisa que foi tão também, né, sucateada, atacada, e que faz parte A Anvisa faz parte do SUS, não faz? A Anvisa é uma agência reguladora, né? Independente, mas é um órgão da maior relevância e teve uma importância fundamental, né? Mas é também um braço do nosso SUS. Não sei. É. Se é um braço do SUS, eu não Tá sei. Aqui. Já achei. Quer dizer, obviamente está no sistema de saúde, mas eu não sei qual é se tem alguma ligação direta com... Porque eu acho que não é Ministério da Saúde, é outra coisa. Sim, a Anvisa é Ministério da Saúde. O SUS é composto pelo Ministério da Saúde, estados e municípios, e aí cada um tem sua responsabilidade. Dentro do Ministério da Saúde, integram a estrutura do Ministério da Saúde a Fiocruz, a Funasa, a Anvisa, a ANS, a Mobrais, INCA, INTO e 8 hospitais federais. Então, a Anvisa é de responsabilidade do nosso Sistema Único de Saúde, que foi tão atacado, sucateado, blá, 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 e ainda assim conseguiu fazer uma gestão como deu, né, dessa pandemia aos trancos e barrancos e criar um sistema seguro o suficiente para a gente hoje ter todas as provas materiais dessa fraude, dessa gente criminosa. Então, também devemos isso aos nossos cientistas da tecnologia, não só da saúde, mas também da tecnologia. O sistema funcionou muito bem, é muito impressionante, né? Porque tem o nome de todas as pessoas, tem enfermeiras, é responsável pela vacinação do município de Caxias, essas pessoas estão depondo. Pois é. A semana que entra... Que tem o nome da enfermeira que teria vacinado, né, o Bolsonaro, e foram atrás dela. Ela falou, eu não vacinei Bolsonaro, Ela falou, não. vacinei muita gente, o Bolsonaro não. O Bolsonaro não. Gata. E não dá nem pra falar que ela não teria lembrado, né? Vai que esqueceu. Não tem como. Não, gata. Não dá pra esquecer. Não dá pra esquecer. E isso aí não tem como. Ele continua dizendo que não se vacinou. A tendência, né? O que os aliados do ex-presidente querem fazer é jogar a responsabilidade pro Mauro Cid. Mas isso é muito difícil, porque eles realmente sempre foram muito próximos, né? É chocante, é chocante. Eu fiquei muito na dúvida no início, naquele primeiro momento da notícia, qual é o caminho que essa galera vai escolher? É melhor assumir uma fraude ou é melhor falar que se vacinou, então? Não, mas não tem como falar que se vacinou. Né? Esse é o ponto. Não tem porque de isso. Fato, não é possível. As agendas não batem. Exatamente. Eles fizeram já o referenciamento de todo mundo. Sim, As crianças que disseram. Porque tinha aquela história também de uma clínica em São Paulo, no Peruche. Esse é outro caso que ainda vai ser investigado. Esse é outro caso. Mas que também não bate direito com ele estar em São Paulo naquela data. Então... Mas naquele primeiro momento, até ficaram falando... Gente, mas olha o que a Michelle Bolsonaro postou, porque ela fez um story falando... estão acusando o meu marido de fraude no comprovante de vacinação. E aqui na minha casa só eu me vacinei, nem ele, nem nossa filha se vacinou, só eu me vacinei. Pois é, porque aí ela ainda confirmou mais. Foi péssimo, porque aí ela ainda confirmou que, de fato, ele não se vacinou e que, se tinha alguma informação, era fraudada. Mas o outro caminho era assumir, então eu me vacinei. O que seria perder
uma base desse capital político, se é que ele ainda tem, né? Mas dessa gente, dessa seita antivacina, que tem certeza que ele não se vacinou, que não se vacinou também porque ele não se vacinou, enfim. Então, no início eu fiquei tipo, e aí, essa galera vai finalmente admitir que se vacinou? Porque todo mundo achava que ele teria se vacinado escondido, né? Em algum momento, não é que era o que eu possível que ele não tenha se vacinado. É isso que eu tava dizendo no início. Né? Então ficou, eu acho que ficou ali ainda um momento de tipo, não, então agora acharam, e aí ele vai confessar que se vacinou, mas é isso, não tinha como também adotar essa narrativa, porque nada não bate nessa não história. Bate com os locais que ele visitou, então, assim, não daria tempo de ter ido. Surreal. Nos 2 dias, nas 2 datas, inclusive, ele esteve no Rio de Janeiro, mas não foi a Caxias. Numa delas ele foi a Caxias, gente, mas não foi no lugar, pelo amor de Deus, centro o que faria o Bolsonaro se vacinar e decidir tomar a grande vacina da Covid em Caxias? Pois é. Alguém consegue dizer? Porque assim, a casa dele no Rio de Janeiro não é em Caxias, é na Barra da Tijuca, né? Então, se ele quisesse, é o lugar mais perto de casa, é um lugar simbólico, é um lugar onde vão ter bolsonaristas apoiadores. Não há nada que leve ele, não há nenhum motivo lógico dele se vacinar em Caxias. Então, assim, não faria qualquer sentido de nenhuma maneira. Então, assim, eu acho que eles vão tentar colar esse adesivo aí no Mauro Cid, de falar que ele fez sem o Bolsonaro saber, sem eu saber, eu não pedi nada, mas vamos ver, né, porque ainda tem sigilo pra quebrar, né? Não, ainda tem os depoimentos, ainda tem, mas assim, as provas são muito robustas. E aí, nesse caso específico, envolve falsificação de documento, uso... peraí que eu quero pegar quais são os crimes, porque são muitos. O relatório final da CPI da Covid identificou 29 tipos penais e sugeriu o indiciamento de 66 pessoas. O Bolsonaro foi acusado pelo Renan Calheiro, senador que foi o relator, de 9 crimes: prevaricação, charlatanismo, epidemia com resultado de morte, infração à medida sanitária preventiva, emprego irregular de verba pública, incitação ao crime, falsificação de documentos, crime de responsabilidade e crimes contra a humanidade, a gente sabe disso, né? Nesse caso, a PF, agora dos certificados falsos, a PF identificou 6 crimes: infração de medida sanitária, associação criminosa, falsidade ideológica, uso de documento falso, inserção de dados falsos em sistemas de informação e corrupção de menores. Corrupção de menores porque 3, né, das envolvidas que tiveram certificado emitidos são menores de idade. 2 são filhas do Mauro Cid e uma é a filha do próprio ex-presidente Bolsonaro. E ele teve, efetivamente, o certificado emitido, e a filha dele também, o que também aumenta, né, a evidência de envolvimento dele, porque por que o Mauro Cid emitiria o certificado da filha menor de idade? Gente, e a circulação naquelas datas não batem, inclusive das crianças, que estavam a 1.000 quilômetros de distância do Centro Municipal de Saúde lá de Duque de Caxias. Então... Gente, porque a filha do Bolsonaro ia se vacinar em Caxias. E gente, 2 das meninas, a vacina... Que elas não tinham idade ainda. É muita burrice. Outra coisa que a polícia já revelou é que elas não tinham idade para tomar a vacina, porque a Pfizer não era aplicada numa determinada faixa etária. Menor de 12 anos ainda? Eu acho que não era... Ou as outras eram mais novas? Eu não sei qual é a idade. Naquela data, aquela vacina não era aplicada naquela faixa etária. E ainda tem uma investigação adicional, porque quando a CGU derruba o sigilo, né, que o Bolsonaro impôs 100 anos de sigilo do cartão de vacinação dele. Quando a CGU derruba o sigilo, aparece uma dose da vacina Janssen. As outras tinham sido apagadas, mas por algum motivo apareceu a Janssen. Numa clínica lá em São Paulo. Lá numa posto de saúde no Foi Peru. por aí que eles acabaram amarrando uma investigação na outra, porque a CGU determinou uma investigação, uma auditoria nos sistemas do Ministério da Saúde para saber se houve acesso indevido aos dados de vacinação do Bolsonaro. E aí se chegou a essa história toda com acesso no Palácio do Planalto. Então, assim, é uma situação realmente, eu acho, surpreendente e que pode complicar a vida dele. Ele conseguiu não depor na semana passada, o advogado fez um apelo para ter acesso aos autos, mas ele deve depor nos próximos dias. Então, situação
a trama se complica. E para a gente fechar isso, eu acho que vale, coincidentemente, né, nessa semana que eclode mais um escândalo envolvendo vacinação contra a Covid, né, depois de todo o enfrentamento absolutamente criminoso, né, do governo Bolsonaro em relação à pandemia, a OMS declarou o fim da situação de emergência, né, global. Não é que a pandemia tenha acabado, mas ela não está mais. O entendimento é de que não há mais a situação de emergência que nos obrigou a tantas medidas, restrições, etc. Ainda é pandemia, mas você tem vacina, você conhece muito mais a situação sanitária. Tem muita gente que ainda não se vacinou, e aí até no domingo à noite a ministra da Saúde, Anísia Trindade, que era presidente da Fiocruz, fez um apelo para que as pessoas tomem a dose bivalente, que completem seu ciclo de vacinação. Angulhas, quem não tomou, pelo amor de Deus, gente, toma a bivalente, a gente já tomou. Vacina da gripe, eu tenho que tomar a minha... Agora liberou geral a vacina da gripe no Rio de Janeiro, tá? Para qualquer pessoa acima de 6 meses de idade pode tomar vacina da gripe em qualquer posto de saúde. Não tem mais as restrições ali prioritárias. Então, por favor, o período, né, de mais doença respiratória já tá batendo na porta. Então, a gente fica muito suscetível, não só a Covid, mas a gripe. Gripe também mata. Gripe mata muita gente, todo ano. Então, é muito importante que a gente se vacine contra a influenza e que tome essa dose bivalente da Covid. Eu já fui para minha 6ª dose da Covid, porque eu tomei uma dose de bivalente quando a gente foi para Nova York no ano passado. Eu já tinha espaçamento suficiente na minha dose anterior. Aproveitei que a gente deu a primeira dose do Martin lá na viagem e também tomei uma. E já fui para minha 2ª dose de bivalente. Então, por favor, quem não se vacinou, corra. A Prefeitura do Rio, no último final de semana, fez um dia D de vacinação, então, do sábado todo, em vários pontos da cidade, vários pontos turísticos. Vê se a sua prefeitura, a sua cidade, não vai fazer também um dia D de vacinação, que você possa se vacinar nos finais de semana, fora, né, desse horário comercial aí dos postos de saúde. É extremamente importante. Eu acho que foi uma vitória coletiva, assim, ter visto, né, nessa última semana, essa pandemia, o coronavírus ser rebaixado aí nesse status pela OMS, depois de tudo que a gente viveu, depois de tudo que a gente passou. E aí, especialmente no Brasil, né, o país que foi responsável por 10% das quase mortes no mundo. Quase 11% das mortes do mundo, tendo menos de 3% da população mundial. Nós somos sobreviventes. Assim, eu me emocionei muito. Não só essa pandemia, mas a esse governo, né, que tentou muito aniquilar ainda mais a população brasileira com o negacionismo, com a campanha, com a difamação das vacinas, com a recusa de compra de vacina, né? A gente viveu tantos escândalos, tantos absurdos, né? A gente falou aqui de Caxias, o Washington Reis era prefeito de Caxias na pandemia, não fez lockdown, se recusava a suspender as atividades da cidade, a falar de isolamento. Foi negacionista, foi antivacina. Adoeceu e foi para um hospital particular. Uma das piores. Quase morreu de Covid. Ficou entre a vida e a morte de Covid. Todo mundo achou que ia sair dessa experiência, o ser humano... agora que viu a gravidade do vírus que ia melhorar. Uma coisa horrorosa. Olha, uma das piores gestões de pandemia do Brasil, que foi do Duque de Caxias. Muitas matérias nos telejornais aqui do Rio sobre isso. Mas nós somos sobreviventes desse período de trevas que foi ter passado por esse desgoverno aí durante esses anos de pandemia, e muitos não estão aqui, né? Tenho certeza que todo mundo aqui conhece alguém que infelizmente se foi e não só pelo vírus, mas pelo descaso nessa gestão da nossa saúde. Alguns até por terem acreditado, né, em um governo totalmente negacionista, é muito revoltante anti-ciência, por ter acreditado, por não ter se vacinado, pelo atraso das vacinas, pela falta de política pública que propiciasse, que melhorasse a condição do lockdown. Enfim, a gente já sabe disso tudo, mas chegamos aqui, sobrevivemos a essa tentativa, não tentativa, a esse genocídio imposto no Brasil,
nós somos sobreviventes desse período horroroso e trágico da nossa história. Eu falei na Globo News e repito aqui, porque muita gratidão ao SUS, aos médicos, às enfermeiras, à sociedade civil que se levantou para criar alternativas, né? A gente já falou muito aqui sobre aos técnicos de enfermagem, Fiocruz, fonoaudiólogas, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, todos os profissionais de hospital, de UTI, que entregaram tudo e mais um pouco nesses anos de trevas, nesses meses de trevas, porque foi muito difícil, foi muito duro, né? Os artistas que ficaram sem trabalho, fazendo live, mantendo contato, acarinhando a nossa alma, né? Eu acho muito importante a gente ter essa reverência, essa homenagem aos que nós perdemos, mas homenagear também quem nos permitiu estarmos aqui, né? Porque, nossa, foram tantas campanhas, organizações comunitárias, ONGs, organizações da sociedade civil que recolheram recursos, que compraram alimentos, que distribuíram alimentos, água, itens de higiene, doações as mais variadas, para que a gente sobrevivesse. E realmente sobreviventes somos mesmo, porque foram 701 mil brasileiros mortos. É uma coisa absurda. Nunca antes, né? Uma experiência tão traumática na vida, enfim, do nosso país. Foi realmente muito duro. Honrar, né, a chance que a gente teve realmente de permanecer vivo, né, de continuar por aqui. É isso, gente. Vamos nos despedir no nosso último bloco? Então vamos. Bom, nossa despedida, fica aí um pop-up dessa semana. O que a gente vai acompanhar essa semana? Acho que você queria falar dessa história da coroação. Não, eu quero falar ainda da coroação. Os depoimentos. Só queria deixar esse pop-up. Tem esse pop-up dos depoimentos dos presos, né? Nesse escândalo da vacina. Vamos olhar também o Chile. Teve uma baita derrota do Boric, né? Menina! 2/3 desse novo foi isso? grupo. Eu recebi esse anúncio aqui. Da eleição para a Constituinte, né? Que tinha sido derrotada. E aí, 2/3 estão com a direita e a extrema-direita. O bloco dele de esquerda teve 1/3 dos votos. Isso reforça uma coisa que eu venho falando há muito tempo, quem é Anguler sabe, da dificuldade, né, desses governos, especialmente ao centro e à esquerda, que conseguiram ganhar as eleições derrotando a extrema-direita, mas que não conseguiram formar maiorias parlamentares significativas para fazer as transformações. E isso, enfim, é uma coisa que a gente precisa ficar de olho. São governos que vão se enfraquecendo e essa é Vamos acompanhar. Então, olho no Chile. Esse desenrolar do Chile. Eu queria fazer só um parêntese do nosso episódio da semana passada, do PL das fake news, né? 2630, que acabou não sendo votado. E a gente gravou aquele episódio no domingo, né? Da semana passada. Não, foi na segunda de manhã. Não, no domingo não, na segunda de manhã, mas era uma segunda de feriado. E ao longo daquela segunda, o que as big techs, né, as grandes empresas de tecnologia fizeram de difamação no projeto, foi uma coisa assim. Foram, inclusive, absurda. Chamadas pelo Alexandre de Moraes. Eu nunca viajarei e punirei. Alexandre de Moraes, dia 1º de maio, trabalha. Mas vigia e pune. Mas uma coisa impressionante. Eu nunca vi um lobby de uma coisa assim, tão escancarada. Porque a gente sabe que tem muitos tipos de lobbies, mas assim, você entrar no Google e ter um link falando que o PL vai dificultar você saber o que é mentira e o que é verdade na internet, eu nunca vi uma coisa dessa, gente. É uma coisa assim, não tem menor, foi uma aliança não tem nem vontade também com a extrema-direita, com esses... Impressionante. Foi chocante, assim. Foi chocante. Aquela segunda...
o desenrolar daquilo na segunda e na terça foi chocante. Foi chocante o papelão a votação. que essas empresas fizeram. Foi chocante, uma coisa a votação horrorosa. está adiada, né? Não tem previsão, o Arthur Lira está viajando, então a expectativa é que só na outra semana isso seja retomado, mas uma notícia, e que eu acho assim, algo desoladora, mas é o jeito, não tem tu, vai tu mesmo, é uma alternativa via judicialização. Né? Na quinta-feira, o ministro Toffoli, que está com uma ação relacionada ao Marco Civil da Internet, ele disse que está pronto para julgar. E aí depende da Rosa Weber, da presidente do Supremo Tribunal Federal, marcar, né? Pôr na pauta. Agora, em ela pondo, você vai ter isso que as pessoas criticam, que é o ativismo judiciário, para regular a internet. O Supremo Tribunal Federal já vem fazendo isso, né? Nas eleições a gente viu medidas que foram tomadas, né? Excepcionais para garantir algum tipo de razoabilidade no pleito. No episódio da violência nas escolas, a gente viu o Flávio Dino com as portarias, acho que a gente falou no Angu sobre isso, né? As portarias com algumas regras para acessar, para retirar conteúdo, suspender conteúdo, tirar conteúdo do ar, para identificar os IPs, né? Os usuários que poderiam estar compartilhando e produzindo conteúdo de violência, de ameaças, tudo medidas administrativas. E o Flávio Dino voltou a falar nisso. Falou, olha, vamos ter, eventualmente, medidas administrativas, uma vez que se continuar havendo esse obstáculo do caminho legislativo, que era o razoável. O papel do Congresso é legislar. Tem um consenso na sociedade, uma necessidade evidente de regulação e de responsabilização. O projeto está, como a gente falou na semana passada, há mais de 3 anos, desde 2020. Então, na verdade, foram as big techs que não querem regulação alinhadas à extrema-direita e alguns extremistas também religiosos que não têm interesse em serem regulados porque querem ter o direito de cometer crime de ódio impunemente. O que vai acabar acontecendo é através do Judiciário, do Supremo Tribunal Federal. Isso efetivamente se dá, o que é péssimo, quando o Legislativo abre mão de legislar e deixa para o Executivo e para o Judiciário cumprirem esse papel. É isso. Bom, então fiquemos de olho nesse desenrolar. E da coroação, para a gente fechar esse ângulo de grilo que já está longuíssimo, como sempre. Temos algo a dizer? Por que a coroação não te empolgou, eu Flavel? acho o Charles, né? O rei Charles. Rei Charles, para mim, é o rei Charles. Charles. Gente, desse papo monarquia, colonização, não sei o quê. Porque nem do ponto... Vou reformular a minha pergunta. Porque nem do ponto de vista da fofoca... Ficou sem graça, porque ficou sem graça. Você viu, o Harry foi sozinho, sem a Meghan, quer dizer, aquela desavença que resvala, inclusive, no racismo, das denúncias de racismo, ela deixou sequelas, né? Ele foi sozinho, sem a Meghan. O Charles e a Camila, de fato, são um casal que demonstraram uma imensa resiliência, né, e uma disposição de ficar junto. É realmente uma história de amor com um final feliz. Mas eles não têm carisma nenhum, tem o carisma de um chuchu. Nossa, né? uma porta. Ele esperou tempo demais por isso. Ele tem até algumas agendas louváveis no que diz respeito ao clima, mas vai enfrentar muita dificuldade. Se não, no Reino Unido, que de fato as pessoas foram para as ruas, né, assistir aquela cerimônia, um certo anacronismo, né, tudo muito... Total. Né, aquela pompa, Total. aquelas roupas um pouco desajustadas em relação à modernidade, a essa sociedade, mas Bom, como a monarquia, né? É completamente desajustada da sociedade. É o conceito, mas veja, o parlamentarismo, né, essa ideia, né, de um chefe de Estado, um chefe de governo diferente, isso tem suas vantagens, né, do ponto de vista da organização de governo, de gestão pública. Mas, de fato, essa pompa, esses excessos, só a monarquia britânica realmente ainda carrega
né, esse marketing, né, essa construção. Outros países europeus que são monarquia não têm esse nível de, né, de visibilidade. Né, a Espanha, Dinamarca, Holanda, os Países né? Baixos. É muito... É over. Eu adorava as tramas, mas eu acho que elas perderam muito a graça com a morte da rainha, né? Com a morte da Diana, com a morte da rainha e com essa cisão, né? Não, mas tem uma fofoca boa, que é da amante do William. Pois é, mas a fofoca de amante, gente, enfim, sinceramente... Porque seria mas tem essa história uma de super que o William amiga tem o caso da Kate. Com uma mulher que virou amiga da Kate porque era vizinha deles lá no castelo, lá de Norfolk, que é onde eles moram ou moravam, sei lá. E ela também é casada com um duque de sei lá o que, também é realeza, e ela no governo, no reinado do Charles. Pois é, e ela sempre frequentou os eventos da família real. E aí, depois dessa fofoca que ela foi em 2019, ela foi banida dos eventos da família real. E aí, mas ela teve na coroação, porque o marido lá. tem um papel. Então tinha um climão. Um dos filhos dela foi o que andou, né, junto com o George atrás do Charles e tal. Então, que foi o que segurou, eu acho que uma das partes o manto, né? Dele. E aí tinha essa tensão no ar de estar ali, a mulher que tem essa história, não sei o quê, tava a Kate, tava o William, enfim. Eu acho que essa é a única fofoca que restou, além dessa grande treta com o Harry, né, que ainda tinha a história de que era o aniversário do filho dele da Meghan no dia seguinte, então ele saiu de lá, eu acho que ele nem poderia, né, participar de certos compromissos, já de que ele abdicou das funções da ele coroa, foi quase então como ele não poderia participar, né, ele não tinha nenhuma... ele não pôde participar do almoço, daquele parte lá na sacada do Palácio de Buckingham e tal, então ele foi pra uma parte ali e foi embora também, porque tinha tipo assim, tem um aniversário ali. Ai, não posso ficar, ter um ensaio, um aniversário como diria o Aidan. depois. Não posso ter um ensaio. Não vou poder ficar, vou dar só uma passadinha. Então ele deu só uma passadinha ali na coroação. Mas tem uma coisa que é óbvio, é tudo anacrônico, é tudo bizarro, é uma ostentação, né, de pedra preciosa, de diamante, de ouro, que é desconcertante. E muitos trazidos, né, que é aquela nossa conversa sobre a reparação. Roubados, muitos roubados, né, das colônias inglesas. Mas tem uma coisa que eu fiquei muito curiosa, que eu acho que eu nunca tinha reparado, ou nunca tinha visto. As roupas, né? Essa parte da roupa que eles vestem, parte da coroa, do ouro, não me interessa muito. Mas essa parte da roupa, a Kate estava usando uma capa, né? Que era um vermelho, e aquele vermelho e aquele azul, e tinha um laço, e tinha não sei o quê. E eu achei aquilo interessantíssimo, assim, do ponto de vista desse simbolismo da roupa, da moda, de como cada coisa ali significa alguma coisa, remete a alguma coisa. E aí tem o manto, e aí tem o não sei o quê, e aí uma hora estavam todos iguais, né? Ela e a filha. As mulheres estavam todas meio que com a mesma roupa. E aí os homens também, o William e outros, mas aí tem algumas coisas que diferenciam, né? Porque ele é da linha sucessória. Então, essa parte desses códigos de vestimenta é uma coisa que eu acho muito curiosa, assim, que não é só da monarquia, né? Tem muitas coisas que carregam esses códigos do vestir. Isso é uma coisa que me interessa, ainda que eu ache, né? De modo geral, esse papo de monarquia é muito cafona, mas entender o que significa essas coisas da vestimenta, esses códigos de vestimenta, é uma coisa que sempre me deixa então, e assim, Lula foi, né? Lula e Janja foram convidados, ele teve audiência tanto com o primeiro-ministro quanto com o rei, né? Participaram do jantar e participaram da cerimônia de coroação. É interessante ver essa presença brasileira, né? Esse Brasil voltou, e o primeiro-ministro anunciou um aporte de 500 milhões, do equivalente a 500 milhões de reais no Fundo Amazônia. Então a gente vê, né, de novo, a gente já falou aqui antes sobre isso, mas enfim, esse interesse, esse retorno, né, da comunidade internacional em se alinhar com a agenda de enfrentamento ao desmatamento na Amazônia. Eu acho importante chamar atenção para isso. Lula encontrou o Macron, combinaram de se falar por telefone para tratar de questões, principalmente, né,
a guerra, que é essa agenda do Lula, ou a paz, né? Ele prefere falar disso. Eu fiquei muito impressionada com a quantidade de gente nas ruas, né, com a aglomeração. Foi um evento também turístico, né, turístico-cultural. Parece que a cerimônia toda custou o equivalente a 600 milhões de reais, o que é mais ou menos 100 milhões de libras, mas que esse evento movimentou 1 bilhão de libras em termos de consumo de tudo, de cerveja, de bibelôs, lembrancinha, hotel, viagens, deslocamentos, etc. Então é tipo um carnaval, né, pra gente. E realmente não acontecia havia mais de 70 anos, né? Porque a Rainha Elizabeth, ela foi coroada em 1952, eu acho, e teve um mais longevo reinado. Então, fazem muito bem, organizam muito bem. Eu achei interessante o professor Francisco Teixeira, na Globo News, na cobertura, chamar a atenção para todo aquele ritual, era um ritual religioso, tinha a ver, né, com a igreja. O Charles é o chefe da igreja anglicana, e o que foi interessante é que ele determinou que a Camila passe a ser chamada, inclusive nas orações, nos pedidos de prece, de bênção, né, na igreja, de Rainha Camila, e não mais Rainha Consorte. Rainha Consorte. Então, é engraçado porque a religião até surge, né, de uma cisão, porque não era permitido o divórcio do Henrique VIII, que resolve, que para se divorciar... Excelente série The Tudors. Então, e agora Charles também determina uma mudança de tratamento a partir da condição da sua nova mulher. Que mais? Eu não gostei da roupa dela. Não, você falou de roupa, não sei o que. Da Camila. De quem? Eu achei um vestido muito pesado, muito over. Tinha lá uns mantos, né? Umas coisas. É uma a vovó, Kate, né? eu achei interessante também, essa coisa do azul e do vermelho. E a filhinha, a Charlotte, que tava uma coisinha linda. Nossa, ela tá... E um olhar, né, menina? As fotos da menina, ela tem um olhar assim, tudo ela de bonito. Branco, linda. Linda, linda mesmo. Mas achei o casamento muito mais interessante. A Janja usou novamente Neriage, que ela usou? O look dela, que ela tá com um vestido laranja. Não, ela tem 2 looks. Um que é um terracota primeiro, da primeira imagem que apareceu. O terracota é da coroação. O do jantar é um amarelo. Então, esse terracota é Neriage, que tem como se fosse um kimono, assim, por cima. E o amarelo da coroação é de uma marca de Belo Horizonte, que eu não conhecia, chamada Printing. Do jantar, que tem como se fosse uma capa atrás. Isso. É dessa marca chamada Printing de Belo Horizonte, mas esse terracota é lindo, Neriage, a manga. Gente, olha, hoje, se eu fosse casar hoje, eu ia querer um encomendado, um sob-encomenda, Neriage para Isabela Reis. É isso, gente. Então a gente... Quando conseguir realizar esse sonho. Mas é que como você estava falando sobre... Mas imagina uma saia plissada, Neriage, belíssima, para casar com meu marido. Ai, meu Deus. Agora que ela já foi pedida, né, minha gente? Dona Neriage, se você estiver ouvindo isso... Aí favor, tem mais 2 coisas que eu queria falar, que são... Primeiro, me impressionou o engajamento, né? Os britânicos realmente foram para as ruas e tal, e a monarquia continua popular lá. Mas lá, né, em outros territórios, né, é crescente a demanda, o movimento republicano. E isso acontece na Jamaica, né? A gente já mencionou isso. Eu recebi um jornal de internet, né, de pan-africano, chamado The Continent, com um artigo e uma capa muito crítica. Aliás, vou botar até no Angu. Acho que eu mandei já, né, pro grupo. Pro grupo não, para... Mandou. Então, para compartilhar na sinopse, porque tem lá o rei acoroado, e aí as insígnias, né, que ele usa na farda: colonialismo, escravidão, racismo, intolerância religiosa. Cada insígnia dessa, ela tem um significado disso que o colonialismo representa. Então, assim, nem tudo são flores, né? No reinado há muito pensamento crítico, e a exibição da coroa, do cetro, porque tem a Índia reivindica essas joias, né? A África do Sul, a gente já mencionou aqui no Angu. Então, assim, não é só de
uma história vitoriosa de amor que é feita, ou que será feita, esse reinado do Charles. Agora, já que você falou o negócio do significado das roupas, eu queria só, para finalizar, não tem a ver com monarquia, mas tem a ver com significado. Teve no início da semana o baile do Met, né? Baile de gala do Metropolitan, que era em homenagem ao Kaiser, né? Karl Lagerfeld. E a maioria das pessoas se vestiu de preto e branco, porque eram as cores que ele efetivamente usava. E umas poucas, mas encabeçando a lista dessas poucas, estava a nossa Viola Davis, que foi de um pink, porque ele odiava rosa. E ele... Pois é, tem questões se isso é verdade, que ele odiava rosa. Não, que não tem uma declaração na biografia. O biógrafo dele diz que ele tem uma frase dele dizendo: pense rosa, use preto, não use rosa. E ele era conhecido por opiniões polêmicas, racistas, misóginas, gordofóbico, um ser humano horroroso. Ninguém entendeu exatamente por que ele precisava ser homenageado, talvez o mais alto grau de homenagem da moda, porque o Met Gala é o maior evento de moda do ano, e ele já estava, essas opiniões, entre aspas, dele já eram completamente anacrônicas com esse momento que a gente está vivendo. Então, apesar de ter sido extremamente importante para a moda, porque ele foi o cara que colocou a Chanel no patamar que a Chanel ainda até hoje. Devolveu a Chanel ao patamar. Exatamente. Para esse lugar, ele era um gênio, mas uma figura absolutamente intragável, né? Uma pessoa horrível. Então, teve muito esse questionamento. Não foi um Met Gala que funcionou exatamente para o tapete vermelho. Ficou meio repetitivo, né? Porque muito preto e branco, muito essa simbologia de repetir essa figura dele, né? Que tinha aquele óculos de sol icônico, o cabelo sempre branco, comprido, preso daquele jeito, usando sempre terno, usando sempre luva. Então teve uma repetição grande desses símbolos, teve muita pérola, que aí já vi gente falando que fala muito mais da Coco Chanel do que de fato do Karl. Então, que também era uma coisa que lembra muito a Chanel, mas que não era exatamente sobre ele. Então foi assim, né? As camélias também eram menos um símbolo dele, mais um símbolo da Chanel antes dele. Então a gente poderia ter vivido sem essa. Mas, obviamente, acompanho o Met. Adoro ver os looks. Pois é, mas a Viola arrasou, gente. E parece que o mais significativo da Viola não foi nem essa história do Pink, porque tem essa história mesmo, mas parece que quando foram entrevistar ela e o marido, né, o Julius, que perguntaram: o que você acha do legado do Karl, dele, não sei o quê, e ela não deu uma palavra. Ela deixou o Julius falar e responder a pergunta, e ela ficou assim, olhando com cara de nada. Um cara de nada. Ela se recusou, de certa forma, né, silenciosamente, a responder essa pergunta. Então, é isso, tá respondido, né? Gente, chega! A gente já falou demais nesse episódio. Tô com a boca seca já bebi minha água toda, pelo amor de Deus. Uma boa semana pra vocês. Nos encontrem lá no nosso Telegram, que você tem acesso assinando o Apoia-se do Angu de Grilo. apoia.se/Angu de Grilo, tá? Estamos por lá. E terça que vem a gente está de volta, né? Isso, a gente está de volta. Bom Dia das Mães, que seja um domingo bonito, amoroso. Tati, para quem é Tati. Quem não tem mais a mãe presente, né, neste plano, nosso beijo, nosso abraço, nosso carinho. Quem tem uma mãe que faz mal a você, se você tem uma mãe que faz mal a você, não sinta a culpa de romper esse laço. Não se obrigue, não frequente, não sinta culpa de manter esse laço. A gente não precisa manter nenhuma relação que é nociva. Nem a relação mãe-filha, mãe-filho. Então, corte esse mal pela raiz, ainda que esse mal seja sua mãe. Tá tudo bem. Você merece ser feliz, apesar dessa relação tóxica. Então, não é porque é mãe que a gente tem que aturar, não, gente. Tá tudo bem, tá? A gente se voltar contra esse tipo de relação abusiva também
dentro das relações familiares. Então, mas mesmo para quem rompe esses laços é um dia difícil, né? Pensar do que poderia ter sido, o que não é e o que não foi. Então, também deixo o nosso beijo a quem escolheu a si mesmo e não uma relação tão danosa. Nosso beijo, nosso carinho. E é isso. Boa semana pra vocês, bom final de semana. Semana que vem estamos de volta. É isso, Angulers. Até breve.